Antes do vídeo começar, um recadinho pra vocês. O Farofa Geek ele entrou de férias, mas não era por causa disso que a gente deixava vocês sem vídeos, né? Então, nessas próximas semanas, a gente vai liberar vídeos que, apesar do assunto ser antigo, eles são inéditos aqui no canal. Então, não estranhe se esse vídeo não tem muito a ver com o assunto do momento, mas era um vídeo antigo que a gente tinha e que nunca foi postado antes. Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje a gente vai analisar Smithereens, que é o segundo episódio da quinta temporada de Black Mirror. O episódio foi dirigido por James Hawes, que também foi o diretor de Hated in the Nation, que foi o último episódio da terceira temporada de Black Mirror, e foi escrito pelo Charlie Brooker, que é o showrunner da série. E o episódio vai contar pra gente a história do Chris, interpretado pelo Andrew Scott, que vocês devem conhecer da série Sherlock, ele é o professor Moriarty. O Chris, ele trabalha para um aplicativo que parece ali um Uber, né? Ele é um motorista de Uber, que só aceita corridas que estão saindo perto da sede de Smithereens, que é uma rede social que se parece muito com o Twitter. Um pouco mais pra frente do episódio a gente entende por quê. O objetivo do Chris é sequestrar um dos empregados de Smithereens. E ele acaba conseguindo sucesso na empreitada quando ele sequestra Jaden, interpretado pelo Damien Idris. E como resgate, o Chris só quer uma coisa. Ele quer falar no telefone com o CEO de Smithereens, o Billy Bauer, interpretado pelo Topher Grace. E a partir de agora a gente vai começar a falar spoilers de Smithereens, então se você ainda não assistiu o episódio, sai do vídeo. Seria muito cômodo resumir o episódio a uma crítica à cultura das redes sociais, porque isso é bastante óbvio, o episódio faz isso de forma muito clara. Então se fosse só pra falar isso, a gente nem tava fazendo esse vídeo. O que a gente vai fazer agora é destrinchar toda essa crítica à cultura das redes sociais e fazer um paralelo disso com a sociedade do espetáculo. E a gente vai começar nossa análise justamente pelo título do episódio, Smithereens. Essa palavra ela vem do inglês e significa pequenos fragmentos de uma coisa. É um pedacinho no bom e velho português. E Smithereens ela é bem utilizada numa expressão blown up to smithereens, que significa você explodir em milhares de pedacinhos. Esse nome tem tudo a ver com o conceito da rede social Smithereens. Afinal de contas, ela se parece bastante com o Twitter. A interação do usuário ela é toda por meio de caracteres, são frases bem curtinhas que a pessoa faz para transmitir a mensagem. O que significa que a rede social Smithereens serve para transmitir pedacinho em pedacinho do dia daquela pessoa. Só que a questão aí é que de pedacinho em pedacinho, quando a gente vai ver, a pessoa colocou praticamente todo o dia dela na rede social. São pequenos pedacinhos que parecem completamente inocentes, mas se você olhar o todo, você ficou ali horas do seu dia. Eu arriscaria dizer, inclusive, que a pessoa ficaria a maior parte do dia útil. Considerando que a gente dorme 8 horas, trabalha 8 horas, perde umas 3 horas mais ou menos no meio de transporte, o resto que sobra vai todo pra rede social. Aliás, você quer fazer um teste deprimente? Você instala no seu celular um aplicativo que mede a quantidade de horas que você gasta nas redes sociais. Eu confesso que eu já fiz isso no meu celular e eu tive que tirar porque eu fiquei deprimida. Eu percebi que eu tava gastando em média 4 horas do meu dia vendo rede social. E não dá pra enganar o aplicativo, porque o aplicativo é esperto. Você sai da rede, ele para de contar o reloginho. Você abre a rede, ele conta. Então é muita coisa, a gente realmente é muito dependente da rede social. E o episódio mostra isso pra gente de forma bem clara na interação entre o Chris e o Jaden. Assim que o Jaden é sequestrado, o Chris dá todas as pistas de que ele não tava sendo apenas um motorista de Uber bonzinho. Ele vira pro Chris e fala: rapaz, olha só, eu acho melhor a gente pegar um outro trajeto aqui, porque esse trajeto principal tá muito engarrafado. Eu vou pegar aqui uma estrada de terra desviando da estrada principal, mas fica tranquilo. Fica tranquilo porque eu sei o que eu tô fazendo. O Jaden sequer olha pro lado. Em momento nenhum ele tira o olho do celular. E aí essa crítica se torna bem clara quando o Chris, na hora que avisa que realmente aquilo ali é um sequestro, começa a dar um esporro no Jaden. Fala: vem cá, olha só, você tá sendo sequestrado por culpa tua. Porque eu dei todos os sinais que eu tava te sequestrando, você não desconfiou, você não tirou esse olho do celular, tu não olhou pro lado. E depois, ao longo do episódio, a gente vai entendendo por que o Chris tem tanta raiva das redes sociais. No episódio, o Chris ficou viúvo em um acidente de carro que matou a noiva dele e o motorista de um outro carro. Acabou que no final das contas, quem levou a culpa pelo acidente foi o motorista do outro carro, porque ele tava bêbado. Só que o que ninguém sabe é que o Chris carrega um mó tempão a culpa pelo acidente. Na verdade, o Chris estava dirigindo enquanto ele olhava a rede social Smithereens. Foi no momento de distração que o Chris estava só verificando uma nova notificação no celular que ele bateu no outro carro e causou o acidente que matou a noiva dele. Ai, desculpa, deixa seu like.
Além de se culpar muito pelo acidente, o Chris acabou culpando também a rede social Smithereens, porque na cabeça do Chris, a rede foi toda criada para te viciar, te deixar dependente dela, fazendo você querer ver uma nova notificação a qualquer momento. E dessa forma, o Chris acabou canalizando toda a raiva que ele tinha para a rede social Smithereens na pessoa do criador dela, que era o Billy Bauer. O Billy Bauer, interpretado brilhantemente pelo Topher Grace, tem um paralelo muito grande com a figura de Deus. Inclusive, a fisionomia dele lembra muito a fisionomia de Jesus Cristo. Ele é branco, tem cabelos longos e lisos, tem barba, uma postura bem serena, bem paz e amor. E ainda por cima, o Billy Bauer veste um roupão branco que lembra muito as túnicas de Jesus Cristo. E não é só isso, porque tem também um paralelo óbvio de que os dois são criadores. Deus criou o mundo e tudo que é vivo, e o Billy criou o Smithereens. Em uma entrevista para o portal IGN, que a gente vai deixar linkada aqui na descrição do vídeo, o Charlie Brooker falou que ele se inspirou muito nos empreendedores de Silicon Valley para criar a figura do Billy Bauer. O Silicon Valley, que é o Vale do Silício lá na Califórnia, ficou muito famoso por abrigar vários empreendedores de grandes redes sociais, como o Instagram, o Twitter e o Facebook. Eu até arriscaria dizer que a principal inspiração do Charlie Brooker foi o Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, porque além da rede social Smithereens se parecer bastante com a mecânica do Twitter, o Jack Dorsey, ele também adora fazer retiros silenciosos. Ele em 2018, inclusive, passou o aniversário dele em um retiro silencioso de 10 dias. Foram 10 dias sem ter celular, sem ter televisão e sem falar com absolutamente ninguém. Que foi justamente o que o Billy fez em Smithereens. Ele também fez um retiro silencioso de 10 dias. E essa galera do Vale do Silício é uma galera muito jovem que resolve empreender nas redes sociais para melhorar a comunicação do mundo. São pessoas que normalmente começam nesses negócios com boas intenções. Só que o dilema que essas pessoas enfrentam é justamente o dilema do Billy lá no episódio. Porque em Smithereens, na verdade, a gente percebe que o Billy tá tão perdido quanto o Chris. Ele até fala na conversa telefônica com o Chris que quando ele começou o Smithereens, ele queria melhorar o mundo. Ele queria ajudar as pessoas. Só que ele fica num dilema muito grande. Por quê? Os investidores dele, os acionistas de Smithereens, pressionam muito para melhorar o engajamento da plataforma. E aí, como é que se melhora o engajamento? É o vício, né, gente? É viciando as pessoas na plataforma. É criando a figura do like, do número de inscritos, tudo isso para fazer a pessoa ficar sempre viciada. Mas por outro lado, a consciência do Billy fala para ele que ele devia adotar uma postura menos agressiva nos negócios. Porque se ele tá viciando os usuários dele, ele tá contribuindo para uma péssima qualidade de vida da população. Isso vai de encontro aos motivos que levaram o Billy a criar o Smithereens. E então a gente vê que apesar de ser o criador de Smithereens, o Billy não tem mais voz. Quem manda mesmo no aplicativo são os acionistas, são os gerentes que estão lá no Vale do Silício tentando conter a situação para não chegar no Billy. E essa sensação de impotência do Billy que faz ele empatizar tanto com o Chris. Ele realmente se sente culpado porque ele sabe que o que o Chris está falando para ele é verdade. A plataforma dele, se algum dia teve um objetivo de melhorar a comunicação das pessoas, agora está sendo utilizada para viciar as pessoas, para deixar as pessoas com depressão, porque tá todo mundo feliz menos você, tá todo mundo cheio da grana, viajando para a Europa todo ano e você aí, trabalhando sem fazer nada. Além da crítica do comportamento dos usuários das redes sociais e também do comportamento dos criadores das redes, o episódio também faz uma crítica à responsabilização das redes sociais quanto aos dados e à privacidade dos seus usuários. Esse tema ele é tratado em alguns momentos do episódio. Primeiro a gente vê que a polícia, ela acha que sabe de tudo, né? A polícia, ela fica toda feliz, toda orgulhosa, porque ela consegue descobrir que a noiva do Chris morreu num acidente de carro. Enquanto isso, os gerentes de Smithereens, eles conseguem muito mais informações do que a polícia, porque eles têm aquelas senhas especiais que conseguem investigar muito mais a vida do usuário. E isso é muito assustador, gente, porque quando você vai criar um perfil seu numa rede social, você tem que colocar todos os seus dados na rede. Já parou pra pensar se um hacker invade ou se as pessoas que controlam essa rede não têm tantas boas intenções assim? Seus dados podem acabar vazando. Um outro momento interessante dessa discussão é quando um gerente de Smithereens, que é um programador meio hacker, ele consegue colocar uma escuta telefônica dentro do carro do Chris por meio do aplicativo Smithereens. Então você imagina a situação, você tem um aplicativo no seu celular e aí o programador dessa rede social, ele consegue te vigiar, te espiar meio Big Brother só por meio do aplicativo. Isso pode parecer meio teoria da conspiração, mas vai que, né, gente? Vai que realmente o Facebook ouve tudo que a gente fala. Por último, tem um momento que o Billy Bauer fala que uma das melhores coisas do trabalho dele é que de vez em quando ele consegue brincar de Deus. E tendo dito isso, ele vai lá, bota a senha ultra especial dele e consegue encontrar o telefone de celular do Chris
só pelos dados da rede social. E esse é um assunto muito atual. A gente discute muito hoje em dia a responsabilidade das empresas quanto aos dados dos consumidores ou dos usuários das redes sociais. Em 15 de agosto de 2018, foi publicada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que acabou alterando alguns artigos do Marco Civil da Internet, que é uma lei que regulamenta, entre outras coisas, o comércio dos dados pessoais pela internet. E sim, se você ainda não sabe disso, existe um comércio, meio que um mercado negro de venda de dados dos usuários de internet. Sabe quando você vai numa loja e aí o vendedor vira pra você e fala: quer fazer o cadastro não? Vai te dar desconto, demora só 5 minutinhos. Então você, na sua ingenuidade, você fala: não, vou fazer esse cadastro sim. E aí nesse cadastro você coloca seu CPF, seu endereço e vários outros dados pessoais. E o que essa empresa faz? Ela fica com os dados pra ela? Não, caro usuário de internet. Essa empresa, ela pega os seus dados e sai vendendo para outras empresas, que vão passar a te encher o saco te oferecendo um bando de serviço que você não quer. Você já não recebeu alguma ligação de uma operadora de telefonia falando: bom dia, senhor, a gente tá com uma promoção super especial e você foi selecionado. Você vai pagar apenas R$5 a sua alma pra trocar de operadora e vir trabalhar com a gente. Aí você desliga morrendo de raiva e fica: cara, como é que essa empresa conseguiu meu telefone? Foi assim, meu caro usuário de internet. Você preencheu seus dados em um lugar, esse lugar vendeu seus dados para essas outras empresas que ficam te importunando. Só que essa Lei de Proteção Geral de Dados Pessoais que eu mencionei e que alterou o Marco Civil da Internet, ela agora regulamentou tudo isso. Essa lei expõe que as empresas vão ficar proibidas de coletarem os dados dos consumidores e ficarem vendendo para empresas de telemarketing ou qualquer outro comércio clandestino sem autorização do consumidor. Então agora, para eles venderem os seus dados, você vai ter que autorizar, você que vai ter o poder. Então é bem interessante ver um episódio de Black Mirror que não tá mexendo com um futuro tão distante, tá mexendo com algo bem atual. Isso é uma discussão que a gente tem hoje em dia. E agora a gente vai fazer o último paralelo traçado no episódio, que foi uma crítica à sociedade do espetáculo. Isso não é novidade em Black Mirror, a série como um todo faz uma crítica à sociedade do espetáculo e a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo alguns episódios que também tem essa crítica. O conceito de sociedade do espetáculo, ele foi criado pelo francês Guy Debord em 1967. Naquela época que nem tinha internet, o escritor francês começou a perceber que as relações humanas estavam sendo intermediadas cada vez mais por mídias de massa, sendo a principal delas na época a televisão. O escritor observou que as pessoas, então, elas estavam usando cada vez mais a televisão e outros veículos de comunicação para estabelecer relações entre elas e a sociedade. Essa é uma crítica que a gente vê com bastante frequência ao longo do episódio inteiro, e ela é personificada por aqueles dois ciclistas amigos que estavam ali perto do local do acidente do Chris. Em determinado momento de Smithereens, o Chris engaja numa perseguição com a polícia e acaba batendo o carro dele numa região ali meio rural. E aí naquelas proximidades tem dois ciclistas, e na hora a polícia fala: vão embora daqui, porque isso aqui é um sequestro, tá super perigoso e pode ter um tiroteio a qualquer momento. E aí vocês acham que essas pessoas foram embora? Claro que elas não foram embora. Em vez de ficarem na segurança e no conforto dos seus lares, os dois ciclistas ficaram lá, só nas redes sociais, só tweetando, smitherinando, utilizando a rede social para ficar transmitido em tempo real todo o sequestro do Chris. Então a gente vê a distorção dos valores da nossa sociedade. Em vez de voltarem para suas casas e ficarem em segurança, esses dois jovens preferem ficar lá no meio do crime, em uma zona super perigosa, só porque assim, se eles ficarem transmitindo as notícias, eles vão ganhar prestígio na sociedade. E a outra crítica a esse comportamento é que a gente vê o sofrimento do Jaden, que é uma vítima de um sequestro, se tornar fonte de entretenimento para todo o resto das pessoas. E é exatamente isso que o Guy Debord critica quando ele fala da sociedade do espetáculo. Na sociedade do espetáculo, as pessoas se tornam alienadas. Elas perdem o senso crítico, perdem a empatia, perdem a noção mesmo, né? No caso daqueles dois jovens, eles estavam perdendo a segurança deles em prol de ficar televisionando uma notícia. E essa doença é tão grande que isso não aconteceu só no episódio, não. Aconteceu já no mundo real. Em 2017, teve uma história que ganhou as notícias de todo mundo, quando uma empregada no Kuwait ia cair, se eu não me engano eram 3 andares, e aí a patroa dela, em vez de prestar socorro e ajudar a empregada que estava gritando socorro, socorro, pegou o celular e começou a filmar tudo. E ela não ajudou não. A empregada caiu, mas sobreviveu. Então a sociedade do espetáculo é isso. É você perder o seu senso crítico e passar a olhar o mundo só pelas lentes do seu celular, da televisão ou de algum outro meio de comunicação. É você usar o sofrimento alheio como fonte de entretenimento própria. E é bem o que a gente vê no final do episódio. O episódio termina
termina em aberto, né? A gente não sabe se o Chris morreu ou não morreu. E aí a gente vê várias pessoas pegando o celular, olhando, fazendo uma cara meio assim, né? Que dá a entender que ele morreu. Mas imediatamente elas retomam as vidas. Elas se importam por um minuto com o sofrimento dessa pessoa, mas logo depois, vida normal, vida que segue. Mas você quer saber o que é mais Black Mirror de tudo? O episódio provoca a gente a fazer essa crítica, mas assim que o episódio termina, como os Smithereens termina de forma aberta, a gente não sabe se o Chris morreu ou não morreu, o que a gente faz? A gente corre para as nossas redes sociais e vai pesquisar o que tá todo mundo falando do episódio, se a galera acha que ele morreu ou não morreu. Ou seja, o episódio reproduz na gente exatamente o comportamento que ele tá criticando. Isso é muito Black Mirror, né? Tanto Striking Vipers quanto os Smithereens fazem uma crítica social não muito viajante, né? Não tem nenhuma tecnologia muito distante da nossa realidade. Mas eu não acho isso uma coisa ruim. Eu não acho que o fato de Black Mirror ter ficado mais pé no chão nessa temporada tenha atrapalhado a crítica que ela faz ou tenha tirado a qualidade dos episódios. Pelo contrário, eu acho que eles trazerem tecnologias que já existem hoje em dia faz eu ficar mais assustada ainda com todo o potencial destrutivo que a gente já tem nas mãos. Mas e você? Você gostou de Smithereens? Você conseguiu identificar alguma outra crítica à nossa sociedade que o episódio faz? Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas de Black Mirror. Um beijo e até a próxima!